Cabe-me então, com muito gosto, apresentar a doutora Cristina Cardoso. A doutora Cristina Cardoso é diretora do Departamento de Arquivo, Documentação e Informação da Direção-Geral do Tribunal de Contas, desde 1 de dezembro de 2011, tendo anteriormente desempenhado funções de chefe de divisão e técnica superior no mesmo departamento. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, instituição onde também completou o curso de especialização em Ciências Documentais. Autora e colaboradora de diversas publicações na área histórica e institucional, editadas pelo próprio Tribunal de Contas. Vou dar então a palavra à doutora Cristina Cardoso. A todos que estão connosco, os que nos seguem à distância, agradecer em primeiro lugar, impõe-se, não é, o convite que a Torre do Tombo nos fez, através da doutora Rosa Azevedo. É um agradecimento que tem que ser muito mais alargado do que a presença nesta sessão, pela experiência que tivemos desde há cerca de um ano com a celebração de um... Eu vou tentar não ficar na frente. Dizia eu, com a celebração de um acordo de depósito que permitiu que o arquivo histórico do Tribunal de Contas fosse depositado, fosse deslocalizado para... Não está a funcionar. Não. Conseguiu? Ajuda. Quer que eu fique aí? Não, eu acho que consigo, sem o stick. Se quiser, eu fico aí a dar o dedo. Eu vou ficar aqui junto do teclado. Nós vamos aqui apresentar a nossa experiência, que tem quase um ano, desde a celebração do acordo de depósito, que permitiu que a documentação do Arquivo Histórico do Tribunal de Contas viesse para o Instituto, para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Gostaria ainda de dizer que a escolha do tema para esta semana, relativamente à acessibilidade dos arquivos, como a doutora Anabela disse, é um tema que nos é muito caro, e nós estruturamos a nossa apresentação muito à volta, obviamente, desta ideia da acessibilidade, mas também muito alicerçada no que também já foi dito aqui por vários intervenientes, relativamente a uma atitude ou comportamentos, como quiserem, de partilha, de visibilidade dos arquivos, e no nosso caso muito especial, como eu espero que se consiga ver, de complementaridade entre as fontes dos nossos dois arquivos. Para dizer que o acordo de depósito entre o Tribunal de Contas e a DG Lab partiu, entre outros pressupostos de que o Tribunal de Contas possui um acervo documental de grande relevo histórico e de relevante interesse público, que deriva da Casa dos Contos, instituição criada no século XIV, que importa preservar e divulgar. Isto só para, aproveitando esta oportunidade também de visibilidade que nos está a ser dada nesta sessão, para dar a conhecer também a história do Tribunal de Contas, que é a história do nosso arquivo, e instituição que se hoje é conhecida por todos pela sua posição na estrutura do Estado e como sendo um órgão de soberania, com uma componente jurisdicional, dar também a conhecer o nosso arquivo. Tem uma história, peço desculpa, não sei se
tem uma história bem longa e é por isso que a escolha para a assinatura do acordo de depósito, que foi celebrado em 5 de julho de 2024, tem quase um ano, como eu dizia, não foi uma escolha aleatória. A escolha deste dia. Este dia tem para nós um significado especial, porque em 5 de julho de 1389 foi conhecido o primeiro regimento da Casa dos Contos, que é a instituição mais remota que antecede o atual Tribunal de Contas. Significa isto que nós, em 5 de julho do ano passado, nós estávamos a celebrar os 635 anos do primeiro regimento dos contos e, simultaneamente, os 175 anos da primeira vez que a nossa instituição teve esta designação de Casa dos Contos, de Tribunal de Contas. Peço desculpa. Só uma pequena pausa. Mas, na verdade, esta data de 5 de julho de 1389, dentro da nossa linha temporal, não marca exatamente o início da instituição, porque este é um daqueles casos em que a função de controle financeiro é anterior à instituição, à criação da instituição Casa dos Contos. E o que nós vemos aqui é que, já anteriormente a esta data, de 5 de julho de 1389, que é a data do primeiro regimento, que não é um diploma fundacional da Casa dos Contos, não, dá já instruções para os contadores e para uma instituição que já existia. Nós sabemos que desde os primeiros tempos do Estado português havia uma preocupação com uma certa fiscalização que é patente em livros do início do século XII, que denotavam já uma contabilidade extremamente rudimentar. Isto decorrente da necessidade de haver, por parte do poder real, um controle, uma necessidade de controlar não só e de registar os bens da coroa, mas também, sobretudo, e isso era muito importante, como nos dias de hoje, se as receitas eram ou não arrecadadas. Isto faz com que nós tenhamos aqui uma raiz que eu diria que pode ser comum, e isso é muito frisado, por exemplo, pela professora Virgínia Rau, que fez um estudo sobre a Casa dos Contos, que é uma raiz comum com a Torre do Tombo, com o Arquivo Real. E nós temos realmente esta evolução, que é comum, tudo isto radica na necessidade de haver registros que permitissem controlar os bens da coroa e a arrecadação das receitas, e, portanto, há mesmo um momento em que nós sabemos, já depois da sedentarização dos órgãos da administração pública, da justiça e da contabilidade, nós sabemos que no reinado de Dom Dinis, quando se desenha um embrião dos contos e começam a ser mencionados os contos e contadores, a documentação dos contos estava também no Castelo de São Jorge, na mesma torre, na Torre do Tombo, na Torre Albarrã. E, portanto, há ali realmente uma coincidência no espaço, uma coincidência, segundo a professora Virgínia Rau, também de funções, mas que se vai progressivamente afastando à medida que se torna necessário especializar essas formas de controle. E, portanto, há um corpo de funcionários que se vai, digamos, desculpem a expressão, soltando da Torre do Tombo e que se vai especializando apenas no registro e no controle das contas, não é? E nós recuperámos, agora aproveitámos para esta ocasião, tínhamos isto presente, mas aproveitámos para recuperar um texto de Agnes de Oliveira, que foi presidente do Tribunal de Contas durante os anos. Ele entrou para o Tribunal de Contas em 1930 e saiu lá em 1964. Teve, pelo meio, foi Ministro das Finanças, enfim, foi deputado, mas que neste estudo que fez sobre a Ordem de Cister nos deixou um apontamento muito interessante relativamente ao manejo de fundos e à prestação de contas, que nos dá precisamente a ideia dessa quase sobreposição de funções e de como é que ela depois se destaca. Nós fizemos muita questão de recuperar para esta oportunidade mais visibilidade ao nosso arquivo, de trazermos esta história que é comum e vamos encontrar ao longo da história, da nossa história, da história do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, pontos de contacto. Culminaram o ano passado no acordo de depósito, mas não foi a primeira vez que houve este relacionamento, nem podia deixar de ser, não é? Falamos de duas instituições que existem há muito tempo. A nossa, que agora se chama Tribunal de Contas, também se relaciona, como sabem, com toda a administração pública, por força, obrigação
todos os agentes públicos, hoje as instituições públicas, têm de prestar contas a uma entidade externa, neste caso o Tribunal de Contas, e que teve várias designações ao longo do tempo, e que é a função que é mais antiga na nossa instituição. Portanto, a primeira função foi sempre a de verificar, de julgar, enfim, a figura foi mudando ao longo dos anos, de verificar, de tomar as contas de quem geria dinheiros públicos. E dizia então a Agda Oliveira que no nosso direito público tradicional as funções de arquivista e tesoureiro andaram misturadas e confundidas até quase ao final da primeira dinastia. Os guardas da Torre do Tombo, onde se inventariavam os bens patrimoniais do Estado e registavam os direitos, eram ao mesmo tempo empregados do Tesouro. João Anos, vereador da Fazenda, pelo ano de 1373, teria desempenhado simultaneamente os dois empregos. Depois, a ideia de que em 1403 há uma separação dos cargos de tesoureiro e arquivista, e depois o grande destaque em que se diz que em outubro de 1414 Fernão Lopes desempenharia as funções de arquivista somente, e a partir daqui há uma demarcação. A escrita e a gestão dos fundos separam-se definitivamente. Isto é o que nos diz Agda Oliveira, o que nos diz Virgínia Rao. Não sabemos se foi exatamente a partir de 1414, porque nós sabemos que em 1549 Damião de Góis se queixa de que não podia entrar na Torre do Tombo porque o contador dos contos tinha a chave, e como andava com os contos em Santarém, ele não podia entrar na Torre do Tombo. Pronto, isto é a explicação que nos é dada e que fará algum sentido, portanto, esta raiz comum, que depois, por força da especialização que foi necessário introduzir nas formas de controle das contas, deu origem a uma outra instituição que começou por ser a Casa dos Contos. Usando aqui uma imagem mais gráfica, digamos assim, que mostra este percurso até pela cidade de Lisboa, nós temos ali num primeiro ponto a primitiva localização dos contos, no Castelo de São Jorge, e uma vez que a imagem escolhida foi a da maquete de Lisboa antes do terremoto de 1755, eu vou mostrar em que ponto é que se situava a Casa dos Contos nessa altura, portanto neste edifício aqui, quadrangular, que era denominado, veio assim mais tarde, conhecido, enfim, como a Cidadela da Abastança, porque era um edifício onde estava a alfândega, o Terreiro do Perigo e onde estava a Casa dos Contos, sendo que a Casa dos Contos estava nesta vertente virada para o que era a Igreja da Misericórdia, que nós hoje conhecemos como a Igreja da Conceição Velha. E isto, claro, traz aqui logo esta data de 1 de novembro de 1755 para a Casa dos Contos, como para muitas outras instituições, teve um grande impacto no seu arquivo, porque todo o edifício ficou destruído pela razão do terremoto, mas sobretudo pelo incêndio que seguiu e que destruiu toda a documentação, ou praticamente toda. E já que estamos a falar do nosso arquivo, para a frente nós vamos falar um bocadinho mais com detalhe de como é que foi este processo, e temos também um pequeno filme das principais etapas deste depósito, como é que se processou até a documentação ser colocada aqui no edifício da Torre do Tombo. Temos aqui um documento da Casa dos Contos, em que mais precisamente um registro do livro da despesa da conta do tesoureiro dos depósitos dos contos do Reino e Casa, que dá conta precisamente de que no dia 1 de novembro os livros da sua receita foram queimados, e na verdade ele está a pedir 4 anos depois que lhe seja dado um contador que tomasse as contas e que o desobrigasse daquele período em que ele teve que prestar contas, não é? E, portanto, aqui está, nós sabemos por este documento, por este livro sobretudo, da Casa dos Contos que está connosco, que o arquivo foi muito afetado pelo incêndio. Depois, há um outro momento em que há aqui uma ligação entre o nosso arquivo e o arquivo da Torre do Tombo, isto só para dizer que na altura do terremoto, portanto, perdeu-se a documentação da Casa dos Contos, mas havia naturalmente documentação mais antiga que estava na torre do Castelo de São Jorge, não é? Retomando aqui a nossa linha do tempo, para vos dar uma ideia de que, no que toca ao controlo do que nós hoje chamaríamos da administração e controle do que nós hoje chamamos as contas públicas, mas esta
é uma noção bem mais recente do que o que era aqui nesta época que estamos a falar. Em pleno século XIX, nós temos uma nova grande remessa de documentação para a Torre do Tombo. Nós aqui vivemos um período já completamente diferente no que toca à administração e ao controle das contas públicas e com todo o impacto que isso teve também no nosso arquivo, porque se até aqui, até esta data de 1832, nós tivemos uma sequência de instituições, Casa dos Contos e Erário Régio, que simultaneamente administravam e fiscalizavam. E, portanto, o nosso arquivo desse período, o que ainda resta connosco, é muito rico porque nos dá essa visão dupla do que hoje é exercido por instituições diferentes e que naquela altura eram exercidas pela mesma instituição, porque se vivia uma época de centralização, porque se vivia uma época de secretismo das contas também, e, portanto, é uma documentação muito rica porque era dupla neste tipo de registros. Depois, a partir de 1832, isto muito sobretudo depois com o regime constitucional, há grandes modificações ao nível da nossa instituição. Em primeiro lugar, porque a primeira Constituição de 1822 obriga a que haja prestação de contas à Câmara dos Deputados, portanto à nação, e aí a primeira grande quebra com o secretismo das contas, a partir do momento em que tem que haver também uma prestação de contas à Câmara dos Deputados, à nação, no fundo. Há uma série de instituições que vão sendo criadas de permeio, até que em 1849 a nossa instituição tem pela primeira vez a designação de Tribunal de Contas. Daí nós, o ano passado, temos também celebrado os 175 anos da primeira vez que tivemos esta designação. E é já um tempo completamente diferente. Nós aqui falamos de uma entidade mais semelhante a que é hoje o Tribunal de Contas, portanto uma instituição com funções jurisdicionais, uma instituição que só fiscaliza e controla, já não administra. Mas queria-vos só dizer que a função primeira da toma das contas, da verificação de todos os agentes que gerissem dinheiros públicos, é que se mantém desde sempre, e é aquela que é visível na nossa documentação, e é aquela que faz com que, para nós, faça sentido que o arquivo ainda seja também da nossa propriedade do Tribunal de Contas. Nós falamos de um acordo de depósito em que o Tribunal de Contas manteve a propriedade do arquivo. Para nós que trabalhamos na instituição, nós revemos muito das as nossas raízes estão nesta documentação, e há alguma terminologia que durou até há bem pouco tempo, e, portanto, era um pouco isto que eu também gostava de frisar. Houve também sempre a preocupação de cada vez que havia uma alteração na designação, o diploma que extinguia uma instituição e criava a outra, além de fazer uma transição das competências, fazia uma transição dos quadros de pessoal e do arquivo. Portanto, o arquivo era sempre algo que acompanhava a instituição independentemente da designação que tivesse. Isto no momento da criação. Durante a sua vida, como dizia, a história institucional é o que é, e por vezes há uns sobressaltos. E foi o que aconteceu neste período do século XIX, em que em 1800 há várias comissões que são constituídas para avaliar a documentação que existia no Tribunal de Contas, porque, entretanto, tinha sido também incorporada alguma outra documentação no arquivo do Tribunal de Contas relacionada com a administração financeira, e a última destas comissões, de 1874, faz uma avaliação dessa documentação, e o que nós vamos ter, isto é-nos relatado, nós temos este livro, depois nós havemos de fazer chegar aqui à Torre do Tombo, e é uma relação, tem as relações dos documentos que saíram do Tribunal de Contas e as exposições relativas a este facto, e que é exatamente o que nos dá conta da documentação que saiu do arquivo naquele período, que veio na sua maioria para a Torre do Tombo. Portanto, temos novamente aqui um encontro entre as instituições, mas também para alguns outros arquivos, mas que nós presumimos que também já cá estejam, porque entretanto esses outros arquivos as terão remetido para cá. E, portanto, isto dá-nos muita ideia da complementaridade de fontes. Eu acho que nós vamos ter aqui muito campo para trabalhar. O que nos diz 1950, o catálogo do arquivo do Tribunal de Contas, é que o critério foi este. Tudo o que dizia respeito a contas e finanças ficava no arquivo do Tribunal. Tudo o que se relacionava com a administração, a chancelaria, etc., saía para ser distribuído.
A maior parte veio, de facto, para a Torre do Tombo, mas foi para a Marinha, para o Ministério da Guerra, para a Casa Pia, enfim, para uma série de instituições. Nós temos o livro, vamos fazê-lo chegar, porque é muito interessante, com certeza, e foi bastante documentação que saía. A preocupação teve também ali um critério cronológico, que era de fazer sair dos arquivos do Tribunal, sobretudo o que era anterior a 1833, porque é aquele ano que marca bem a diferença, começa a separar-se a função de administração, de fiscalização, e o critério era muito este: fica connosco aquilo que ainda nos faz falta para a nossa vida de hoje, para as contas que temos que ver, para as instituições que ainda existem. E eu, ouvindo estas intervenções todas, passo a passo, nós fomos revendo em muitas destas situações. E aqui, só para abrir o apetite, doutora Rosa, aqui está, foram 5 relações, portanto, houve 5 saídas de documentação do arquivo do Tribunal de Contas para a Torre do Tombo, entre 10 de dezembro de 1884 e 19 de junho de 1889, sendo que a primeira foi a chancelaria da Casa das Senhoras Rainhas. Confirma-se, não é verdade? E depois aqui só o cabeçalho, nós depois enviaremos as relações completas. Isto foi só para aqui, só para mostrarmos um pouco. A nossa intenção era juntar isto às nossas guias de remessa, atuais, não é? Sim. E agora, falando um pouco mais do nosso acordo de depósito, foi só porque quisemos aproveitar esta oportunidade para contar a história e para quem nos está a seguir à distância e que não conheça tão bem o nosso arquivo, saber que tipo de informação é que pode aqui encontrar. Portanto, é a administração, evidentemente, de cariz, de administração financeira, de controle, muitos livros de contabilidade, mas não só, mas por trás das contas há sempre histórias que se contam. E, portanto, não é uma documentação árida de todo, e fica aqui também já uma porta aberta, como aliás esteve sempre, porque o nosso arquivo esteve e está aberto ao público, esteve nos nossos edifícios, ultimamente no edifício da Avenida da República, aqui em Lisboa, mas é um arquivo que é aberto há muito tempo. Aliás, nós temos no quadro pessoal, desde os anos 30, um arquivista. Anteriormente era sempre um contador que desempenhava as funções de arquivista, mas um arquivista mesmo com formação só a partir dos anos 30. E curiosamente, eu não trouxe, ainda pensei em trazer, mas à última hora tirei o slide para não ganhar muito tempo. Nós temos um retrato do arquivista do Tribunal de Contas, precisamente um dos que fez parte desta comissão, que deu origem à saída deste grande volume de documentação para a Torre do Tombo, e que para nós é motivo de orgulho, não é? Porque não temos assim muitos retratos. Temos uma galeria de presidentes, temos um retrato de Dom Pedro V e temos um retrato do arquivista do século XIX. Portanto, foi uma prática que se perdeu, não sei se por bem ou por mal, mas é um retrato original do arquivista. Porquê não sabemos? Sabemos que esteve sempre connosco, eu não o trouxe, não por causa da proteção dos dados pessoais, mas enfim. Agora, detalhando um pouco mais o nosso acordo, que tem quase um ano, e o nosso acordo de depósito, portanto não se tratou de uma incorporação, mas tem sido um trabalho muito interessante para nós. Claro que nos causou alguma estranheza, ainda nos causa. Todos nós, a equipa, estava habituada a ter o arquivo ao pé de si, no nosso edifício da Avenida da República, não está muito longe, mas ainda nos estamos também um pouco a habituar ao espaço, porque aqui temos condições obviamente muito melhores do depósito, das condições ambientais. Fomos muitíssimo bem acolhidos, e eu devo destacar aqui a doutora Rosa Azevedo, que é a nossa interlocutora, madrinha, não sei, ao longo deste período, porque nós tivemos que ter aqui, não entramos pela casa dentro, como é óbvio, com a documentação. Portanto, no acordo foram estipuladas algumas condições, e que deram origem, aqui nós temos mais ou menos, sim, acho que está o essencial do acordo, do que ficou da responsabilidade do Tribunal de Contas. Portanto, nós conservamos a propriedade do arquivo histórico, continuamos a ser responsáveis pela gestão, tratamento e comunicação, providenciámos pela aquisição do estanciamento e onde foi colocado todo o acervo, providenciámos pela aquisição dos serviços de infestação, higienização, acondicionamento, transporte e arrumação de todo o acervo, e claro, temos estado a providenciar
pela colocação de alguns equipamentos, peço desculpa, que são necessários ao trabalho que estamos a fazer aqui. Que é um trabalho que passa não só pela verificação do estado dos depósitos, enfim, da conservação também, mas também com o tratamento. Vamos ter aqui também, com certeza, um espaço para a colocação de nosso equipamento de digitalização, para continuarmos com este trabalho. Como imaginam, foi interrompido há um ano para cá. Nós tentámos, durante este período, não interromper o atendimento aos nossos utilizadores, e vamos ver que ele foi interrompido durante muito pouco tempo. Nós continuámos a assegurar o atendimento no Tribunal de Contas, enquanto o acervo não entrava para... não era sujeito à desinfestação, higienização e acondicionamento. Isso depois, já só aqui, não é? É que pôde voltar a ser consultado, mas como também temos muita coisa já em suporte digital, continuamos a fazer esse tipo de atendimento nas nossas instalações e continuamos ainda a fazer. Não substitui tudo, mas enfim, deu-nos muito conforto saber que não quebrámos durante aqueles meses, não quebrámos a ligação com os nossos utilizadores. Não substituiu, porque não temos tudo digitalizado, nem de perto nem de longe, mas conseguimos substituir alguma coisa. Quanto ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, disponibilizamos, que não foi nada pouco, um espaço para utilização não exclusiva, portanto é um espaço que vai ser partilhado, para a colocação do nosso acervo documental, que nas instalações do Tribunal ocupava cerca de 1000 metros lineares, um espaço também onde vamos poder colocar o nosso equipamento de digitalização, e partilhamos também um espaço na área do atendimento, na sala de leitura, e agradecemos também ao Dr. Paulo Terceiro e à sua equipa, porque nós já estivemos cá a fazer atendimento, temos estado e têm sido também inexcedíveis connosco, porque nós precisámos fazer uma nova aprendizagem dos circuitos, dos espaços, demorámos algum tempo até orientarmos cá dentro. Outra coisa que também, que eu acho que ainda ninguém está completamente habituado, que é o facto de agora termos tudo num único depósito, que não acontecia. Porque nós no tribunal, imaginem, o tribunal é um edifício que não foi construído de raiz para albergar um arquivo histórico. Portanto, procurámos criar as melhores condições em termos das condições ambientais, do estanteamento, tudo isso, mas não tínhamos um único depósito. Aqui, agora entramos e vemos tudo. Vemos ali o nosso património todo, as estantes estão identificadas e nós na base de dados também temos identificado onde é que as coisas estão, mas eu acho, está aqui comigo a doutora Alexandra Pinto, que é a chefe de divisão de arquivo, que acompanhou mais de perto todo este processo, e acho que foi das coisas que nos causou maior estranheza, foi o espaço, a amplitude do espaço e termos tudo junto, que é muito bom, não estou a dizer que não seja, mas foi também um aspecto deste processo. Depois do acordo, foi aprovado um regulamento, esse sim, que já particulariza e define as regras relativas à entrega da documentação, conservação e restauro, comunicação dos documentos, a utilização das tecnologias de informação e conhecimento, o tipo e a quantidade de nossos recursos humanos do Tribunal, do Arquivo Histórico do Tribunal, que estão afetos às tarefas inerentes aqui no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e também as regras relativas ao caso venha a acontecer, como se processará a saída temporária de documentação nossa do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Para terem uma ideia só de como é que isto tudo decorreu, eu também devo dizer que a rapidez, penso eu, com que tudo se processou, e sem grandes sobressaltos da nossa parte, e penso que daqui também não, se devia também muito ao facto de nós termos a documentação já tratada, não é? O que nos permitiu, por exemplo, com alguma facilidade, criar as guias de remessa. Claro que neste processo aproveitámos para uns novos acondicionamentos, aproveitámos para recrutar um grande fundo documental da 10ª da cidade. Foi também uma boa oportunidade para corrigirmos algumas coisas. Claro que tudo começou aqui em termos da operação física, digamos assim, com um concurso público que o Tribunal lançou para a aquisição de estanteamento e dos serviços de desinfestação, higienização, transporte e arrumação do acervo, aqui na Torre do Tombo, e que teve início com a publicação do anúncio do concurso em 28 de fevereiro de 2024.
O acordo é assinado em maio e nesse mesmo mês os trabalhos tiveram início no Tribunal de Contas. Isto só para dizer que todos estes trabalhos foram feitos no nosso edifício, portanto nós tivemos que criar condições logísticas para que a empresa que fez este trabalho instalasse as bolhas, criasse bancadas para a desinfestação e higienização, para a arrumação em caixas, enfim, para a organização aqui para o transporte. Os trabalhos começaram lá em maio e nós fizemos o último transporte de documentação ao abrigo deste concurso a 17 de outubro, portanto, para 1000 metros de documentação de variados formatos, caixas, maços, livros. Seguimos aqui umas indicações específicas relativamente à arrumação, mas enfim, não parece que tenha decorrido muito tempo, 5 meses, digamos assim, e em dezembro tivemos o primeiro dia de atendimento presencial aqui no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Aproveito para esta oportunidade também de estar aqui em contacto com colegas de outros arquivos, só para dar uma indicação de que nós não estamos a fazer atendimento presencial aqui na Torre do Tombo todos os dias. Como compreendem, a equipa tem que se dividir entre o trabalho aqui e o trabalho no Tribunal de Contas. Nós, no departamento, a área do arquivo gera também o arquivo intermédio, o arquivo corrente, temos responsabilidades ao nível do sistema de gestão documental e, portanto, não deslocalizamos uma equipa em permanência para aqui. Fizemos aqui com a ajuda da Torre do Tombo, que é também um grande agradecimento que nós fazemos, deram-nos a oportunidade de testar várias modalidades e vários horários de atendimento para perceber qual seria a melhor forma para nós e para os nossos utilizadores e, portanto, nós estamos aqui há alguns dias, procuramos que sejam sempre dias com agendamento e agilizamos muito este processo, de forma a que os utilizadores, quando aqui vêm, tenham, por exemplo, a documentação retirada do depósito de véspera. Portanto, nós na véspera vimos cá e fazemos tudo aqui é diferente. O nosso edifício era mais pequeno, as distâncias do depósito à sala de leitura eram diferentes. Aqui, para quem é da casa não estranha, para nós isso também é mais tempo e, portanto, nós temos esse cuidado. Sempre que possível, de véspera, como tudo é feito com agendamento, de véspera trazemos para baixo a documentação, de forma a que isto tudo se processe com alguma rapidez, porque, sobretudo no caso da consulta ao conjunto documental da 10ª da cidade, que é o mais procurado pelo tipo de informação que tem, normalmente nenhum utilizador vem consultar só um livro, vem fazer uma consulta transversal e, portanto, precisa de vários livros no mesmo dia, porque às vezes só procura um registro específico num livro. Só que, como precisa de ver datas diferentes, são muitos livros que são deslocados do depósito. Aqui também só um breve apontamento, eu acho que não estarei a exceder a hora, relativamente aos conjuntos documentais que estão aqui, que vieram aqui para o Arquivo Nacional, que estão depositados no edifício do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, desde a Casa dos Contos, aquelas, eu penso que isto se verá à distância, eu não vou talvez estar a ler, dizendo que há aqui realmente a grande complementaridade da doutora Rosa ajudar-me será aqui que há na Torre do Tombo também um conjunto da Casa dos Contos e do Erário Régio, provavelmente será formado por aquela tal documentação que veio no século XIX, a Junta da Inconfidência, que aqui também há, cartas de padrão, pois sim, cartórios de avulso, 10ª da cidade, 10ª da província e tudo o que tem uma data posterior a 1832, sobretudo, é aquilo que é já do novo Tribunal de Contas. Embora aqui tenhamos, como há um bocado a doutora Rosa falava, nós temos surpresas. O Tesouro Público é criado em 1832, mas temos documentação de 1800. Pelas razões da vida institucional, das necessidades de fiscalização, de consulta de documentos. E, portanto, esta última será já mais a que diz respeito ao Tribunal de Contas. Claro que há outras, como a 10ª, que cruzam desde o Erário Régio, que acompanham os anos finais do Tribunal e os primeiros do Tesouro Público. Era esta documentação que ocupava 1000 metros lineares nos nossos, não digo depósito, nos nossos depósitos, aqui estão num único, e eu iria passar aqui, se conseguir, não chega a 4 minutos, um vídeo, nós documentámos este processo com fotografias, com filmes,
Este é um vídeo que foi feito em setembro, portanto nós não tínhamos ainda feito o último transporte de documentação. Vão ver ali umas prateleiras vazias, mas eu acho que vale a pena, porque hoje houve visita aos depósitos, esta é uma visita virtual também ao depósito, eu acho que vou conseguir. À frente. Espera lá, isto é cá. Terminou. Foi desta forma que passámos o verão de 2024, desde que começou em maio, não é? Até outubro não tinha sido possível, sem o bom acolhimento, eu volto a dizer, daqui da Torre do Tombo, mas sem dúvida sem o empenho e sem a dedicação da nossa equipa, que não foi só a equipa do Arquivo Histórico, nós tivemos, como imaginam, que envolver mais gente do departamento, nós fizemos questão de acompanhar sempre os transportes, a doutora Rosa assistiu todas as vezes que a empresa trazia a documentação, nada foi colocado sem a nossa orientação e, portanto, passámos um verão muito animado, esperamos este ano não ter de fazer estes percursos da Avenida da República aqui. Havia uma vantagem, aqui é muito fresco, às vezes até frio demais, e portanto houve alguns dias de verão que se estava melhor aqui do que na rua. A nossa apresentação termina aqui. Acho que vamos abrir aqui algumas portas, já tínhamos até falado nisso, para algumas partilhas, para estudarmos melhor esta complementaridade entre a nossa documentação. Muito obrigada. Eu só queria referir um aspecto, já algumas instituições
se perguntaram sobre a pertinência de também colocarem cá a sua documentação. Eu quero dizer que isto foi um acordo único, digo eu, mas há cá hoje diretores novos, que foi um acordo único e uma situação excepcional. E essa excepcionalidade também também terá sido ponderado o facto da documentação ser complementar. É muita da documentação que aqui se encontra no Arquivo Nacional. E que a exceção também penso eu que também foi por aí, porque não existe no Arquivo Nacional nenhuma outra instituição ou nenhum outro contrato de depósito com estas características. Estas características, de facto, foram únicas e vão permitir, de facto, um trabalho conjunto, que nós já temos falado, mas de facto ainda não passámos à prática, que o dia-a-dia também não nos tem permitido, mas de facto podemos aqui aproveitar as sinergias de um lado e do outro, aproveitar o conhecimento da documentação de um lado e do outro, para poder fazer algum trabalho, já que os arquivistas trabalham sempre tão sozinhos e sempre tão pouco interinstitucional, para que se possa quebrar também esse padrão e que se possa também trabalhar de forma conjunta. É uma outra forma de acessibilidade. É outra forma de acessibilidade. Assenta em comportamentos de partilha, de complementaridade neste caso, enfim, acho que vai ser com certeza muito interessante. Nós tínhamos perfeitamente esta noção, não só porque conhecíamos das fontes e dos relatos o que tinha acontecido com esta saída de documentação ao longo dos tempos, mas porque os nossos utilizadores são muitas vezes comuns. Portanto, apareciam utilizadores lá que vinham indicados daqui e vice-versa. Também vieram cá ter alguns que foram indicados por nós. Não sei se há questões. O nosso público continua sem fazer perguntas. Eu agora penso que sim. Gostei muito da sua comunicação. Claro que sabíamos que tínhamos sido coevos, portanto eu digo sempre isso em relação à Torre do Tombo. Queria só dizer-lhe uma coisa: nós muitas vezes apercebemos que os que escrevem, às vezes os historiadores, às vezes os autores, atribuem nomes que não existem. Ou seja, aquela designação que o Teófilo Braga, se não me engano, menciona como arquivista, sim, não é coisa que nós encontremos na documentação. O que nós temos, e o António Baião e o Pedro de Azevedo fazem a publicação da Torre do Tombo, no final há uma lista de guarda-mores e de escrivães, que são aqueles que nós encontramos na documentação a trabalhar. Mas há pessoas, e isso acontece, que atribuem nomes, portanto, no seu caso fez a exposição muito bem, segundo da fonte que estava publicada, mas de facto não há arquivistas. Arquivista é um termo, um nome que usamos atualmente. Nós, antes da minha geração, eram conservadores e mais atrás são os diretores, sim, e mais atrás são os guarda-mores e os escrivães, não é? Eu também dei essa nota, que nós, no nosso quadro de pessoal, a primeira vez que temos um conservador arquivista é nos anos 30. Antes disso eram contadores, portanto, estavam nas suas contadorias e que tinham a incumbência de tratar do arquivo. Às vezes até tinham uma gratificação extra e tinham, fora do horário de trabalho, ou mesmo dentro do horário de trabalho, tinham um período e uns dias e tinham uma gratificação extra. Esta questão de atribuir a designação de arquivista é um pouco como eu disse. Eu falei nos agentes que gerem dinheiros públicos nesta altura, nos tempos mais remotos, era algo que não havia, mas é mais fácil para todos nós, não é? Se usarmos a terminologia que nos é mais próxima mas obrigada, sim, obrigada. Não é um sotaque, porque eu percebi perfeitamente que foi a estava leitura, exatamente nos textos, mas pronto, é uma coisa que nós com frequência encontramos. Então, obrigada também.